corrupção levou à prisão. Essa prisão acabou de ser efetuada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que gerou um impacto muito gigante num certo governo aí. Vocês vão entender porque eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes para vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Eu imagino que neste exato momento o Lula da Silva deve estar desesperado, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de sair não só uma, mas 2 bombas contra Lulinha da Silva, gente, tá? Neste exato momento, acabou de sair 2 bombas, acabou de ser confirmada 2 bombas contra o Lulinha e o desespero tomou conta geral do governo Lula, do PT, da esquerda e principalmente do próprio Lula, porque essa notícia que acabou de ser confirmada vai gerar um impacto gigante, negativo, claro, na campanha do Lula. Vocês vão entender porque essa informação também vai estar completa nesse boletim. E também, gente, tá? Tem notícia terrível para o Alexandre de Moraes, ministro do STF. Agora, direto dos Estados Unidos, acabou de sair péssima notícia para o ministro Alexandre de Moraes e essa péssima notícia veio da Justiça dos Estados Unidos. Vocês vêm acompanhando o que está acontecendo e agora acabou de sair mais uma notícia bombástica contra Alexandre de Moraes, veio direto dos Estados Unidos, da Justiça dos Estados Unidos. A coisa, gente, complicou e muito pro lado do ministro Moraes. Resumindo aqui para vocês, eu vou explicar nos mínimos, vou trazer tudo nos mínimos detalhes também para vocês, gente. Pessoal, ó, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Fabi, viu? Muita gente está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui do nosso canal. Então, inclusive para você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, é um prazer imenso ter a sua presença aqui no nosso canal. Seja muito, muito bem-vindo e já vai se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Vamos lá, dando início aqui com as informações, deixa eu trazer aqui, disse para vocês que tinha notícia terrível para o Lula, e essa aqui é só o início. Real Time Big Data, nova pesquisa divulgada e vejam só o que é que aconteceu com o Lula. Lula tem 59% de desaprovação e 40% de aprovação em Goiás. Ou seja, em Goiás, o Lula está sendo enxotado da política. Goiás, um dos estados mais direitistas do Brasil, inclusive Goiânia, né? Que é a capital mais direitista do Brasil. Aí, gente, tá? A resposta do Lula. Lula tá desesperado, tá com dificuldade de palanque, parece que a Corse, né? Vai fazer palanque pro Lula, mas assim, é um desespero, gente, tá? Foi demolida, né, no último pleito eleitoral e agora está aqui o Lula desesperado, após descobrir que tem quase 60% de desaprovação em Goiás, um dos estados mais de direita do Brasil. Goiás, meu estado natal, ali não, ali Lula não tem vez, gente, tá? E o homem está desesperado. O presidente Lula, do PT, é desaprovado por 59% dos eleitores de Goiás, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta última quinta-feira. Nesta quinta-feira, né? O levantamento aponta que 40% dos entrevistados aprovam a atuação do presidente, enquanto 1% não soube ou não respondeu. Isso aqui, gente, tá? É uma tragédia para Lula da Silva, que está desesperado para se perpetuar no poder. Aí você pega e me fala assim, gente do céu, mas a coisa tá terrível pro Lula. Será que tem como piorar? Tem, gente, tá? Tem. Pior que a coisa piora ainda mais pro Lula com essa matéria da Folha de São Paulo, gente. Vocês sabem que Folha eles acompanham, né? Folha, Estadão, Jornal o Globo, eles acompanham por lá. Pela Folha, pelo Estadão, pela revista Veja. Caiu nessas mídias, eles entram em desespero. É porque a coisa realmente tá muito feia. E tá feia pro Lula também, não só em Goiás, mas também em São Paulo. Datafolha, olha aqui, gente. Ó, Lula e Flávio Bolsonaro empatam em São Paulo para presidente,
mas petista tem rejeição maior. Ou seja, se a coisa estava ruim para o Lula na notícia anterior, piorou drasticamente. Estão empatados, porém, na questão da rejeição, é igual em Goiás. Para desespero do PT, o Lula é rejeitado também em São Paulo. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatam nas intenções de voto em São Paulo para disputa ao Palácio do Planalto no primeiro turno e no segundo turno. Mas o petista Lula tem rejeição maior entre o eleitorado paulista, segundo nova pesquisa Datafolha. Ou seja, a pesquisa anterior era Real Time Big Data. Aqui, gente, já é Datafolha. Datafolha está revelando que o Lula está sendo enxotado, desaprovado em São Paulo. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Renan Santos aparecem na sequência com 3% cada. E possivelmente votos deles no segundo turno devem se converter para o Flávio Bolsonaro, principalmente os votos do Caiado. Aí é que aumenta o desespero do Lula. O Lula hoje, se dormir, vai ser às custas de remédio, porque o que tem de notícia terrível para o Lula, que inclusive eu vou trazer nesse boletim, tá escrito no gibi, não, gente, calma que eu vou trazer. Tá aí, ó, petista aponta erro, mais uma bomba pro Lula aqui na Veja. Falei pra vocês, gente, tá? Hoje o Lula não dorme. Petistas apontam erro de cálculo de Lula, que pode ficar sem palanque em São Paulo e em Minas Gerais. É a Folha de São Paulo confirmando aquilo que eu já venho alertando vocês aqui já há alguns dias. Olha a cara de tristeza, de preocupação de Lula ao descobrir que vai estar sem palanque tanto em São Paulo no segundo turno, quanto em Minas Gerais, porque a coisa tá feia pro Lula em Minas Gerais. Petistas, gente, petistas, tá? Não é nem oposição. Petistas sob reserva, ou seja, escondidinho, né? Diz que a insistência do Lula em garantir os nomes tidos como ideais na disputa ao governo de São Paulo e Minas Gerais fez com que o presidente amargue não ter palanque nos dois principais colégios eleitorais do país em um eventual segundo turno na eleição presidencial. Então, a própria Folha de São Paulo está admitindo que o Lula corre grande risco de não ter palanque no segundo turno, tanto em São Paulo, que o Haddad deve perder pro Tarcísio logo no primeiro turno, quanto em Minas Gerais, que até agora ele não conseguiu um nome à altura do PT. Ele levou um não lá da prefeita de Contagem, que vai concorrer ao Senado. Ela disse categoricamente um não na cara do Lula. Não vai fazer palanque para o Lula em Minas Gerais. Sabe que vai ser derrotada possivelmente pelo Cleitinho. Cleitinho tá aí para tomar a decisão. Gente, a coisa ficou feia mesmo, né, pro Lula da Silva. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, notícia bombástica sobre prisão. Tem também outra notícia bombástica contra o Lulinha. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas antes, deixa eu trazer aqui esta bomba que acabou de explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. Gente, Moraes amarga derrota sofrida na Justiça dos Estados Unidos. Porém, jornalista do Metrópolis teve acesso a novas informações dessa derrota sofrida, desesperadora para o ministro Alexandre de Moraes. Assistam. Judicial entre o governo, disputa judicial entre o governo brasileiro e as empresas Rumble e Trump Media nos Estados Unidos ganhou aí um novo capítulo. Um processo, que ocorre no tribunal lá da Corte dos Estados Unidos referente a uma ação que a Rumble e a Trump Media, que é uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, referente às sanções que o ministro impôs à plataforma Rumble e à Trump Media aqui no Brasil. A Rumble, inclusive, é suspensa do Brasil desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado. Segundo o entendimento do ministro, a empresa, a plataforma, não cumpria algumas diretrizes aqui impostas pelo Brasil, em casos semelhantes, que aconteceu
com o Twitter anteriormente. Aí as duas empresas abriram um processo na Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes, apontando eventual censura que as duas empresas acabavam acometendo cidadãos americanos, especialmente alguns brasileiros que são lá exilados, e especialmente o caso de Alan dos Santos, que é um blogueiro, né, que é ligado ao núcleo familiar da família Bolsonaro. Segundo a Rambo, que também abriu esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, a Rambo acabou sendo proibida de atuar no Brasil referente às sanções impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e acusa o ministro de censura nos Estados Unidos. Essa ação aberta na Corte Americana foi um pedido das duas empresas, e nessa semana, nos últimos dias, as duas empresas pediram que houvesse a prorrogação de um prazo para que ele pudesse responder a um pedido do governo brasileiro, que é representado pela AGU, que pedia a extinção do caso referente ao ministro Alexandre de Moraes. Aí que entra a perda do governo brasileiro, porque esse prazo ele se expirava ontem, porque as duas empresas pediam que houvesse um maior prazo para responder às alegações formuladas pela AGU. Segundo a Rambo, pelo prazo curto, né, já que foi menos de um mês, não poderia ter tempo para responder às alegações do governo brasileiro referente a essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a juíza americana acabou entendendo que esse prazo ele poderia ser estendido por mais uma semana, e acabou não configurando, né, a primeira perda do governo brasileiro, da AGU, contra esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, que deve ocorrer nos próximos dias, nos próximos meses, porque é um processo que envolve tanto o governo brasileiro, já que o Brasil é representado, o ministro Alexandre de Moraes ele é representado pelo governo brasileiro, pela AGU, e a Rambo e a Trump Media, que são proibidas de operar aqui no Brasil, acusam o ministro Alexandre de Moraes de censura nos Estados Unidos. Gente, a batata tá assando pro ministro nos Estados Unidos, hein? Essa foi a primeira derrota do ministro Moraes, da AGU, que tá lá defendendo, né, o Moraes, tá lá tentando, né, ajudar o Moraes, e mal começou, né, a AGU lá tentando ajudar o ministro Moraes, mas a coisa tá feia, a coisa tá ficando feia. Vamos lá, gente, deixa eu trazer aqui, antes de trazer uma prisão que acabou de ser efetuada, inclusive por corrupção, quem diria, né? A justiça sendo feita aqui no Brasil por corrupção. Deixa eu trazer aqui mais essa segunda bomba contra o Lulinha, gente. Vocês acreditam que o Flávio Bolsonaro postou um vídeo de inteligência artificial em que executa missão Lulinha, captura de Lulinha? E isso aqui, gente, por que eu decidi trazer aqui essa informação, esse vídeo para vocês? Porque esse vídeo deixou a esquerda revoltada. O que eu tô vendo de esquerdista revoltado com esse vídeo do Flávio Bolsonaro. Fabiana, mas por que esse vídeo do Flávio, né, onde supostamente ele executa a missão, né, contra o Lulinha, por que eles estão tão furiosos? Assistam, que vocês vão entender o motivo. Vejam só. Temos uma missão. Localizar Lulinha. Tem mais detalhes, Torre? Fox Bravo, na escuta. Temos uma missão. Localizar Lulinha. Tem mais detalhes, Torre? O elemento é suspeito de ter roubado milhões de idosos no Brasil e precisa ser investigado. A Polícia Federal está cruzando os braços. As investigações não estão avançando. Precisamos intervir. O roubo dos velhinhos do INSS não pode ficar impune. Última localização de Lulinha confirmada na Península Ibérica. Missão de reconhecimento. Regras de engajamento e governo. Missão autorizada. Missão cumprida. Podem informar a Polícia Federal. Gente, tá aí o vídeo do Flávio Bolsonaro, missão cumprida, localizaram aqui na inteligência artificial o Lulinha. E aí, gente, o que vocês acharam? Acho que deu para entender por que eles ficaram furiosos, né? Teve gente da esquerda que ficou revoltada aqui com esse vídeo do Flávio Bolsonaro, hein? Missão Lulinha. Vamos lá, gente, agora vamos falar sobre prisão que foi efetuada. Gente, e o motivo? Corrupção. Corrupção levando gente para a prisão, foi o que aconteceu. E tem a ver com o governo do Rio de Janeiro. O presidente de autarquia do Rio de Janeiro é preso em esquema de 86 milhões, diz Ministério Público. Então, o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, foi preso hoje durante a operação Ouroboros, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga um esquema de corrupção na autarquia vinculada ao governo do Rio de Janeiro.
O esquema teria desviado 86,28 milhões entre julho de 22 e maio deste ano, segundo o órgão. Didi e outras 10 pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, fraude à licitação e contratação em lavagem de dinheiro. É muita grana, gente. 86 milhões de reais. É muito grave. É extremamente grave essa notícia, gente, tá? Vejam só. O vídeo que a Marina Helena acabou de postar aqui, ó, notícia quente, gente, tá? Ela acabou de publicar aqui, ó, há 2 horas atrás, esse vídeo aqui nas redes sociais, que é uma bomba contra o Lulinha. Você acha normal uma investigação ser adiada para depois da eleição? Vejam a bomba que a Marina Helena descobriu do desespero do Lula com relação ao Lulinha. Vocês vão entender. Assistam até o finalzinho. O cerco para proteger o Lulinha está ficando cada vez mais escancarado. A Polícia Federal acaba de pedir mais prazo para continuar a investigação da participação do Lulinha no roubo dos aposentados. A suspeita é que ele seria sócio oculto do careca do INSS e teria recebido 300 mil reais de mesada. A justificativa oficial é a falta de pessoal para analisar celulares, computadores e todo o material apreendido. Só que, na semana passada, outro recado já tinha sido dado nos bastidores. A investigação não será concluída antes das eleições de 2026. Isso acontece depois de uma sequência de interferências do governo na Polícia Federal. Primeiro, a chefia da investigação foi trocada. O ministro André Mendonça, relator do caso, chegou a cobrar explicações do governo. Depois, o governo Lula anunciou o retorno de delegados da Polícia Federal que estavam cedidos aos gabinetes de magistrados, inclusive dos que trabalhavam com Mendonça. Nesse último caso, após a repercussão, o governo acabou recuando. Enquanto isso, a defesa de Lulinha pede o arquivamento da investigação. Seu advogado é Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, que afirmou que uma pessoa não pode ficar nessa situação de um inquérito eterno. Curioso, porque o mesmo grupo apoia integralmente o inquérito das fake news, instaurado ilegalmente e continua aberto há mais de 7 anos. O jornalista Mário Sabino, por exemplo, está nesse inquérito eterno até hoje por ter publicado a reportagem O Amigo do Meu Pai, em abril de 2019. Como disse Alexander Solzhenitsyn, escritor russo e preso político do regime soviético, um sistema comunista pode ser reconhecido pelo fato de poupar os criminosos e criminalizar o opositor político. Não sou familiar? Aliás, você lembra de todo o discurso sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal? Ele foi impedido até de trocar a chefia. Agora, uma investigação de corrupção envolvendo o filho do presidente é adiada para depois da eleição, a troca de delegados, o governo toma medidas que atingem investigadores e todo mundo trata isso tudo como se fosse normal. Tá muito claro que não existe mais lei no Brasil. Um grupo se apoderou do poder e faz o que bem entende. Se você concorda que eles precisam ser tirados de lá, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Marina Helena e eu sou pré-candidata a deputada federal. Isso aqui, gente, tá? Só mostra que a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, estava chegando muito perto do Lulinha, né? Eu imagino que a Polícia Federal, né, pegou o Lulinha de surpresa, estava chegando muito perto e o desespero começa a tomar conta, gente, porque assim que saiu aquela matéria na revista Veja, onde a PF, né, a pedido do ministro Mendonça, né, para a Polícia Federal intensificar, ou seja, aumentar as investigações para cima do Lulinha. Dias depois, o Lula começou com esse pedido, né, estapafúrdio de troca de delegados da Polícia Federal. É surreal, gente. Começa a chegar perto, o desespero vai tomando conta. E calma que o desespero com relação ao Lulinha não parou por aqui, não. Daqui a pouco tem a segunda bomba contra o Lulinha, que eu faço questão de trazer aqui também nesse boletim para todos vocês. Mas agora, gente, a deputada Bia Kicis acabou de fazer uma denúncia urgentíssima e gravíssima. Esse aqui é um dos vídeos mais chocantes e impactantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Todos vocês vão ficar aterrorizados com o que a deputada Bia Kicis descobriu e vai contar tudo para vocês do que está acontecendo. E a mídia de esquerda, até agora, ó, tá caladinha. Por que será? Vocês vão entender tudo. Vejam só.
Falar de Deus agora é inconstitucional. Isso mesmo que você ouviu. No Rio de Janeiro, uma promotora do Ministério Público repreendeu um senhor que ousou fazer uma oração e invocar o nome de Deus. Ela diz que a fé é algo para ser praticado em ambiente privado e não de forma pública. Vamos fazer o seguinte? Assiste aí o vídeo. Tenho que esclarecer que isso é inconstitucional. Ao início do evento, eu fui assolada por uma oração evangélica. E eu preciso esclarecer que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas. Aí eu pergunto, desde quando falar de Deus virou crime no Brasil? Virou inconstitucional? Gente, isso não é Estado laico. Isso é perseguição aos cristãos. E, aliás, é bom essa promotora se informar que Estado laico não é Estado ateu. São coisas completamente diferentes. O Estado laico é aquele em que está garantido que qualquer pessoa possa professar a sua fé na sua casa, na sua igreja, na rua, publicamente, onde ela bem entender. Nossa Constituição, ela não protege o silêncio sobre Deus. Ao contrário, ela protege o direito de se falar sobre Ele. E o que vemos é que cada vez mais pessoas usam da sua toga ou do seu cargo para decidir onde a fé pode ser utilizada, onde ela pode existir e onde ela tem que se esconder. Uma toga não dá a ninguém o direito de apagar Deus da boca e da consciência de ninguém. Hoje foi um instrutor lendo uma oração, um poema. Amanhã pode ser você, na sua igreja, na sua casa, na sua reunião, no clube, no condomínio. Isso aqui, minha gente, é a Constituição do Brasil. E esse trechinho que eu vou ler para vocês é o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, agora presta atenção, sob a proteção de Deus. Eu vou repetir, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então eu quero recomendar à senhora promotora que leia a Constituição Federal, antes de sair por aí arrotando arrogância, soberba e a mais profunda ignorância sobre os direitos e as garantias fundamentais. Surreal, né, gente? Então, falar de Deus em público pode virar crime. É surreal, gente. Estão destruindo o Brasil, aos poucos. O que essa promotora fez é inacreditável. Cercear o direito de um cidadão de rezar ou de orar em público, segundo ela, é inconstitucional. Ou seja, se é inconstitucional, pode ser interpretado como crime. Tá aí. Deputada Bia Kicis colocando a promotora no seu devido lugar. E segundo a Bia Kicis, arrotando arrogância e ignorância. E aí, vocês concordam com a deputada Bia Kicis que essa promotora é arrogante e ignorante? Coloque aqui embaixo, gente. O que é que vocês acharam dessa notícia? Quando eu vi, na verdade, me mandaram no meu WhatsApp, eu pensei, não, isso não pode estar acontecendo. Uma promotora proibindo uma pessoa de orar ou rezar em público. Aí eu fui atrás da notícia. Aí vocês me enviaram lá no direct do meu Instagram. Eu não acreditei, gente, mas realmente ela teve a pachorra de fazer isso aqui. É inacreditável, mas realmente aconteceu. E se isso aqui for banalizado, deixar isso acontecer, e ninguém fizer nada, a tendência é piorar, gente. A tendência é só piorar.